uns 7 anos de idade, talvez eu comecei a despertar um pouco um desejo dentro de mim já por autoconhecimento. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro de me empolgar quando eu ia para a igreja. Eu gostava muito de ir para a igreja, porque na igreja eu ouvia as mensagens, eu ouvia as músicas e me parecia que existia uma mensagem ali para além do que a vida normal me mostrava. Eu falava, caramba, essas pessoas falam de umas coisas meio, né? Parece uma coisa meio longe, né? O reino de Deus, as coisas dos céus. Tipo, essas pessoas não estão falando sobre a terra, sobre o dia a dia, sobre o trabalho de amanhã. Elas estão falando sobre algo que vai além. E isso sempre me pegou. O que sempre me pegou foi por que no dia a dia a gente está tão preso a algumas coisas, mas parece que tem um grupo de pessoas que eles estão pensando além. Eles estão pensando mais na frente, eles estão com a cabeça e o coração aberto e parece que o que está em volta, o material, é muito mais um meio do que um fim. E o fim, ele é um pouco mais... Ele carrega um legado um pouco maior, uma mensagem maior, uma visão maior. E eu me apegava um pouco nisso. E ali eu comecei, obviamente, com esse espírito um pouco empreendedor dessa linha, então eu já era o Jesus da igreja, né? Eu era o único que tinha o microfonezinho aqui, tipo Sandy Júnior. Todos os outros ficavam rotacionando o microfone normal. E por ser mais desenrolado e conseguir decorar um pouco do que tinha que ser dito, eu não precisava do papel, então eu ficava sempre com a figura de Jesus ali, né? Então, para mim, era muito legal fazer essa figura, porque essa figura me ensinou durante muitos anos e me ensina até hoje uma série de ensinamentos que eu levo para minha vida. E eu fui construindo essa vida, né? Eu vim construindo a vida, eu vou passar um pouco mais rápido pela minha vida para não encher o saco de todo mundo aqui, porque eu já vou entrar na Piantari, mas ali mais ou menos por volta dos meus 16 para 17 anos, eu começo a viver o que, não sei se vocês vão se espelhar nisso, mas um pouco dessa pressão interna, tá, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tô aqui acabando o ensino médio, tô aqui vendo meus amigos, um amigo que tem um dinheirinho a mais aqui tá indo viajar, puta, eu não tenho, um outro amiguinho aqui tá indo ali namorar com um menino e eu, puta, eu não tenho namorada, e aí você começa a se comparar, começa a olhar pro lado, o que eu vou fazer da minha vida? E meu pai, na época, ele falava para mim, putz, você tem que ser engenheiro ou policial rodoviário. Quem me conhece talvez seja até meio engraçado falar isso, mas é o que meu pai queria que eu fosse. Pô, você vai ter que ser engenheiro civil ou policial rodoviário. E aí, na época, eu falava, antes de entrar na faculdade, eu falava, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas, em paralelo que ele me disse isso, você começa a pesquisar qual profissão dá mais dinheiro, o que dá mais grana. E aí o engenheiro civil estava sempre ali, né? Bombando, bombando, bombando. Eu vou até passar porque dentro do que eu vim falar... Aí foi. É um pouco da minha travessia, que é... Eu olhei para isso e falei assim, puta, então vou fazer engenharia, né? É o que dá dinheiro? É isso que eu quero? Dinheiro, né? Putz, eu quero ter... E aí eu lembro, eu não sei qual era o sonho de vocês, quando vocês tinham 17 anos. Não sei qual que era, mas o meu sonho, eu tinha alguns sonhos. O meu sonho era, ganhar 4 mil reais por mês. 2, ter um carro sedã, tinha que ser sedã. 3, comer pelo menos uma vez por mês em algum lugar que eu não precisasse olhar a conta. Então esse era um dos meus sonhos. Outro sonho era morar um dia sozinho, ter um apartamento, morar em algum lugar assim. E o último sonho era ser pai. Isso com uns 16, 17 anos. Eu tinha esses 5 sonhos que eu falei, puta, isso que eu vou buscar na minha vida inteira. Daqui pro final da minha vida, essas 5 coisas. E aí eu fui. E aí eu fui fazer engenharia civil. E aí quando eu fui fazer engenharia civil, o que aconteceu comigo? Eu olhava para aquele curso e eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas não tem nada a ver comigo. E aí eu passava o dia inteiro na biblioteca, tirava 2. E aí os japonesinhos lá passavam o dia inteiro no bar, tirava 10. E eu ficava, mano, não é possível que esses caras conseguem tirar 10. E eu comecei a olhar ali, talvez, um primeiro contexto um pouco mais social, da onde que eu vim, e do rolê que eu ia ter que fazer para correr atrás do conhecimento que eu não tinha. E misturado com aquilo que eu nem queria aquilo. Eu falei, não. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu lembro que intuitivamente eu tomei uma decisão não por racionalidade, mas por intuição.
foi a primeira vez que eu olhei e falei, e questionei, falei, cara, mas será que eu vim para a vida para fazer isso só porque dá dinheiro, só porque eu vou ser o orgulho do meu pai? Ou eu posso ser feliz? E aí eu fui fazer jornalismo. E aí fui fazer jornalismo, comecei a fazer jornalismo e percebi durante a faculdade que eu não gostava da faculdade. Eu não gostava do ambiente, eu gostava às vezes mais das pessoas para trocar ideia do que estar ali. Eu gostava de estudar algumas matérias já, então eu já ia muito bem sem precisar estudar tanto assim, igual eu fazia engenharia, mas eu olhava para aquele ambiente e eu não me sentia pertencente àquele ambiente. É como se eu, putz, eu tô aqui, legal. Mas sabe quando você olha ao redor, você vê tanta gente tão feliz, você fala, cara, eu não tô com essa felicidade, parece que não é aqui o meu lugar. E eu fui levando ali e falei, pô, mas é isso, eu vou pegar um diplominha ali, né, para minha família ficar feliz e tudo mais. Mas eu comecei a trabalhar. E meus pais são empreendedores. Minha mãe está aqui, meu pai também. Minha mãe teve mercado muitos anos, meu pai teve oficina a vida inteira. Então, meus pais são empreendedores. E eu sempre tive isso no sangue, de empreender. Então, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu fiz meu primeiro site de futebol inglês na época, chamado Falando de Premier League. Então, ninguém sabia disso. Eu estava lá no computador testando as coisas, mexendo e tal. O site estourou, foi muito bem. E na época nós tínhamos 30 funcionários. Ninguém ganhava nada, era numa comunidade do Orkut, juntou 30 malucos, a gente se juntou, fez um site, fez ele ser o maior do Brasil em Premier League, que não é tão difícil assim, né? Porque em Premier League no Brasil, mas tinha outros. E a gente estava em primeiro, a gente nem sabia monetizar, a gente fazia isso porque a gente amava. A gente amava, eram 30 pessoas, a tarde inteira, aí eu escrevia o texto, aí mandava pro Lucas, o Lucas revisava, aí mandava pro outro, tinha processo o negócio. Mandava, eu escrevia, o outro revisava, o outro editava, o outro subia, o outro postava na rede social do Facebook na época, no Orkut. E eu comecei a ver essa veia empreendedora nascendo e falei, isso eu amo fazer. Eu fazia por paixão, eu estava ali no meu dia a dia, era como se nada, eu passava o dia inteiro no computador, o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro no computador. Era minha paixão fazer aquilo, mas não era o computador, era minha paixão, é porque era uma forma de eu empreender. Passou o tempo, eu fui fazendo a faculdade, entrei no mercado de trabalho, entrei num site chamado Minha Vida, que é um site de saúde. Se você pesquisar no Google aí, dor de cabeça, provavelmente o Minha Vida vai estar na primeira página. Se você pesquisar qualquer coisa referente à saúde, prevenção, doenças, patologias, o Minha Vida vai estar. E eu comecei a trabalhar lá, tô eu trabalhando lá, me amarrando, e eu lembro, cara, eu tinha 21 para 22 anos, eu lembro, os meus sonhos eram os mesmos. Os mesmos 5 sonhos que eu falei para você, eram os mesmos. Então, sonhos que eu estava lá atrás, quando eu comecei a faculdade, corta para agora para minha vida, os mesmos sonhos. E quando eu estava vivendo aquilo, Minha Vida foi vendido na época para um grupo. E aí eu não entendi aquilo. Então, algumas pessoas estão aqui de Perus, né? Do bairro que eu nasci, da periferia de São Paulo. Cara, eu não sabia nem o que era. Teve um dia que a minha gestora falou, você é muito analítico. Eu nem sabia o que significava analítico. Aí eu falei, putz, obrigado. Eu fui pesquisar o que era analítico. Então, ali, quando eu vi ela ser vendida à empresa, eu falei, como pode? Eu estou aqui escrevendo para um site e agora ela foi vendida para um grupo? E aí, tiveram algumas decisões na minha vida que eu tomei por intuição e paixão, e dessas eu não me arrependo de nenhuma, por mais contraintuitivo que elas fossem. E teve decisões na minha vida que eu tomei muito por ego, por grana, por querer mais, e dessas eu me arrependo de todas. É impressionante. Impressionante. E aí, quando eu estava ali na Minha Vida, vi aquilo acontecer, eu fui conversar com o presidente da Minha Vida que vendeu. Eu falei assim, cara, o que você fez para vender esse negócio? Era um happy hour, ele já estava manguaçado, já tinha bebido um negocinho também. Eu fui descer com ele no elevador, falei, vou pegar esse cara agora. Desci ele no elevador, ele tinha pedido um táxi para ir embora. Eu falei, cara, que aconteceu? Me explica o que aconteceu. Eu falei isso pro dono da empresa. O que aconteceu aqui? Eu não entendi. Aí ele me explicou um pouco por cima, eu não entendi nada. Aí eu só lembro de querer fazer uma pergunta para ele muito intuitiva também, que foi, se você tivesse que fazer alguma coisa para estourar de novo, o que você faria? E ele me respondeu assim, eu investiria em dados. Daí, tipo, de novo, na época, a imagem que se formou na minha cabeça de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não fazia ideia do que era isso. Não fazia ideia. Mas aquilo ficou gravado em mim. Uma memória ficou gravada em mim.
E eu continuei na vida. Então, a minha vida foi vendida para o Grupo Ebidia, eu fui para o Grupo Ebidia, aí fiquei lá um tempinho no Grupo Ebidia, e aí chegou um momento que eu descobri que ia ser pai. Quando eu estava no Grupo Ebidia, eu tinha lá meus 24 anos. E ali, eu tinha duas escolhas. O Grupo Ebidia me chamou para ir para o Rio de Janeiro, quase fui virar parceiro do Rafa lá no Rio de Janeiro, para ir para lá num projeto, lá em Botafogo, ou a Cato me convidou, que era Cato Vagas de Emprego, todo mundo meio que conhece, para ir para Cato. E aí eu falei assim, na época a Cato ia pagar mais, de novo, fui pela grana, e também porque, obviamente, eu ia ter um filho, eu queria estar perto da minha família e tudo mais. Então eu escolhi ficar em São Paulo. E quando eu fiz esse movimento, passou um ano eu ali, e aquela história, cara, por que eu tô aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Por que eu tô nesse lugar? E aquela vozinha, que eu não sei quantos de vocês têm essa vozinha dentro de vocês, eu acho que todos, né? Aquela vozinha que tipo fica, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô fazendo isso? Isso aqui, eu não nasci para fazer isso. E o que eu sentia do fundo do meu coração é, eu não nasci para fazer isso. Esse é meu sentimento, assim, eu falo, não é possível que minha mãe, foi cesárea, né, mãe? Me concebeu, fez uma cesariana, teve dor, daí passou a vida inteira comigo lá, eu nasci com uma perna maior que a outra, então ela teve que ficar sei lá quantos dias, quanto tempo, indo para Santa Casa até eu completar 18 anos, um baita de um esforço para me criar, para me educar, para eu estar aqui dentro de uma empresa, sendo mais um aqui, onde eu sinto que eu faço parte de uma engrenagem e que ninguém está olhando para mim e que eu não estou olhando para ninguém, a gente entra, sorri um para o outro, finge que está tudo bem, bate o ponto, vai embora no final do mês, recebe seu dinheirinho lá, e aí você recebe seu dinheirinho e você fala, putz, mas pelo menos valeu a pena receber meu dinheirinho. Aí o que você vai gastar o dinheirinho? Puta, aí é roupa de não sei o que para poder impressionar alguém, e aí é o carro de não sei o que para impressionar sei lá quem, e aí a sua vida vira um negócio que você olha e você fala assim, não tem sentido nenhum, de ponta a ponta não tem sentido nenhum. Se essa existência faz sentido para alguém, não é para mim. Não faz sentido essa existência para mim. E isso sempre foi claro, assim, dentro do meu coração, isso sempre ardeu, assim, eu não consigo... E aí, assim, é muito doido porque quando eu saio da Cato, aí eu falei, putz, enchi o saco, saí da Cato, aí eu encontrei 3 caras, José, João e Rinaldo. E aí, é o que eu falo, todas as vezes que eu fui pela intuição, eu nunca me arrependi, parece que os milagres acontecem, eu não sei quantos de vocês são mais espiritualizados ou não, essa ideia de divino ou não, e etc. Eu não ouso explicar tanto, não me coloco tanto nessa seara, eu só passo para frente o que está acontecendo comigo. Porque eu olho para o que acontece comigo e eu vejo muitas vezes várias situações se apresentando e eu falo assim, cara, eu não vou ficar calado, sabe? Tipo, e a Piantari é isso, eu não vou ficar calado. Porque eu vejo, esses dias eu fui numa empresa, que muitos aqui conhecem, eu fui numa empresa, eu cheguei lá e eu vi uma pessoa lá. E eu falei, cara, não é possível que essa pessoa ainda tá aqui. Daí eu cheguei pra mulher da RH e eu falei, nossa, tal pessoa ainda tá aqui? Daí ela falou assim, tá, a gente não tá conseguindo que ela enxergue, pra ela sair e tudo mais, mas ela tá aqui, o mesmo salário de 4 anos atrás, todo dia que vem, com jeito, mal, e volta. E eu falo assim, cara, não é possível, essa pessoa não entendeu quem ela é e o que ela veio fazer nessa terra. Porque se ela entendesse quem ela é, ela não se sujeitaria a isso. E quando eu estava ali, encontrei esses 3 caras, José, João e Rinaldo, eu sempre me coloquei num lugar muito de aprendiz, sempre. Todo lugar que eu chego, eu quero ouvir, saber que ambiente eu estou e aprender com aquilo, absorver o que faz sentido, filtrar e viver. É isso que eu faço, sempre. E aí os 3 viraram para mim e falaram, putz, Natas, a gente gosta de você e tal, vamos fazer uma agência aqui, porque eu tenho várias empresas, eu já testei um monte de agência de marketing e nada funciona. Vamos fazer uma agência in-house aqui dentro da empresa, você presta serviço para todas as nossas empresas e mais um monte de clientes se você quiser. Daí eles falaram uma coisa muito perigosa, que é, quanto você quer? E aí, na época, que eu já tinha passado dos 4, que era o meu sonho, que eu já estava com o meu carro sedã, que meu pai me vendeu, tinha um Polinho sedã 2000 sei lá o quê, que eu já estava com um apartamento, eu já tinha um filho e eu já comia uma vez por mês um japonês ali que eu queria comer. Eu olhei e falei assim, cara... Aí eu lembro que quando eles me fizeram essa pergunta eu fui refletir,
eu fui parar para saber o que eu queria da vida. E eu não sabia o que eu queria da vida, porque eu tinha atingido com 24 anos tudo que eu imaginei que era o ápice. Eu falei assim, aí surgiu uma outra loucura na minha cabeça que foi, se tudo que eu imaginei que era o ápice eu atingi com 24 anos, por conta da realidade que eu vim, de uma série de coisas que eu acreditei, e se eu tivesse pensado maior? Será que eu também teria atingido isso? E aí aquilo foi uma fagulha no meu coração. Eu falei assim, cara, eu acho que pode ser maior, pode ser mais. E ali eles me chamaram, eu fui, a gente fez a agência e em 3 meses eu odiei a agência. E por que eu tô contando tudo isso até agora? Porque de fora parece tudo muito lindo, né? Tudo muito bonito, mas no final do dia eu sabia que eu tinha que ser honesto comigo mesmo. E lembra que eu esperava 1 ano da Cato para tomar uma decisão. Nessa foi 3 meses, cara, na agência. Eu virei e falei assim, cara, isso aqui não é para mim. Eu me vi fazendo flyer de rodízio japonês. E aqueles flyer feio. E eu falei, cara, não faz sentido isso aqui. Eu não nasci para fazer isso aqui. E eu não sei quantos de vocês estão aqui que talvez tenham essa questão lá no fundo, essa consciência. Lá no fundo, parece que eu não nasci para fazer o que eu estou fazendo. Parece que eu nasci para fazer outra coisa, mas eu não consegui achar ainda. E lá, nos meus 26 anos, eu também não tinha conseguido achar ainda. Estava nesse processo. Eu estava com essa voz dentro de mim e eu falava, mas eu tenho um filho para criar, eu não posso só dar... Aí vem, eu não posso só dar as costas, eu tenho um filho para criar, o que eu faço? E ali, o último cliente da agência foi um cliente de cannabis medicinal. Esses caras me acharam no LinkedIn, sei lá por que ou como, foi indicação de um, de outro. Me mandaram uma mensagem no LinkedIn, falaram, Natan, tudo bem? Recebemos tua indicação, acho que foi indicação e tal, a gente quer um serviço aqui de marketing e tudo mais. E isso eu já estava decidido, não vou continuar com a agência. E aí, faltava um tempinho ali ainda para terminar a agência, eu falei, beleza, deixa eu estudar, deixa eu entender o que vocês querem. E aí quando eu fui estudar no nicho de cannabis medicinal, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo tema e pelas histórias. E ali eu falei, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui. Porque eu sei fazer isso, então assim, construir marca, construir audiência é o que eu faço a vida inteira. Eu sei fazer isso. E agora eu estou fazendo isso em prol... Olha essa história. Aí eu comecei a acompanhar a Maria, de 7 anos. A Emília está aqui, ela lida com muito paciente também no dia a dia. Então, eu comecei a acompanhar, até me arrepio, eu comecei a acompanhar a Maria de 7 anos. E aí ela convulsionava dezenas de vezes por dia. E aí a gente começou a acompanhar ela, e aí passaram alguns meses e ela tinha 0 convulsões por dia. E aí ela que não andava, porque ela convulsionava desde quando ela nasceu, então ela não aprendeu a andar. Ela tinha 7 anos e ela não aprendeu a andar. E aí ela passou a começar a fazer fisioterapia para andar. E a família inteira que vivia uma vida muito difícil, porque não conseguia trabalhar, porque tinha que cuidar da Maria, agora consegue trabalhar. E aí na hora que eu vi isso, eu falei, achei meu negócio. Achei, porque aqui eu vou ser feliz, porque aqui está o meu coração, porque aqui eu sei fazer, porque tem propósito, tem missão, tem ciência, tem histórias. Completou. Agora, lembra? Daqui pro resto da vida. Nunca mais quero pensar nessas coisas de autoconhecimento, de saber o que eu vim fazer, quem eu sou. É isso aqui. E aí eu fui. E aí eu falei com esses 3 sócios meus, virei e falei assim, cara, a agência, eu tô odiando fazer agência. Só que lá atrás, na minha vida, eu vi uma galera que fez um portal de conteúdo e foi vendido para um grupo. Vamos fazer isso em cannabis? Porque não tem ninguém fazendo isso em cannabis. Tudo que eu precisei ler para estudar, eu tive que ler em inglês. Vamos fazer em português? Os caras eram mais malucos do que eu e toparam. Falaram, vamos. E aí tem uma coisa que eu também queria deixar aqui, que é as pessoas certas chegam na sua vida na hora certa. E essas pessoas, elas se conectam com você muito na honestidade do teu coração. Se eu tivesse naquele momento mentido pros caras, não, vamos levando com a barriga a agência aqui. Vamos. Cara, talvez eu estaria lá até hoje infeliz, levando aquele negócio, entendeu? Mas os caras viram que no final do dia eu tava com o coração limpo na frente deles, falando assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu odiei fazer agência, não faz sentido, mas eu tenho esse negócio aqui, bora? Os caras olharam e falaram, bora. E com eles eu aprendi uma coisa que eu não sabia até então, que dinheiro não era fim, dinheiro era meio. Eu não sabia disso. Eu vivia como dinheiro para fim, né? Tipo assim, eu cresço, eu me desenvolvo, eu estudo para quê? Para trabalhar, para ganhar dinheiro.
Eu me desenvolvo para quê? Para parecer melhor, para ganhar dinheiro. Eu tinha o dinheiro como fim. Por quê? Porque na minha cabeça era, através do dinheiro, eu consigo comprar meu carro sedã, meu restaurante japonês. Então, eu usava o dinheiro como fim. E eles me ensinaram uma outra... Eu chegava para falar com eles e falava, então, mas ó, vai custar, tipo assim, cara, uns 20 pau por mês. Isso aí, eu chegava todo... Caraca, vai custar, acho que uns 20 pau por mês. Já esperando eles... Ah, não, tá bom, beleza. E aí eu comecei a entender que eles não estavam olhando para a grana. Eles estavam olhando para um sonho maior, para uma missão maior. E aí, 2 anos com eles, estava ali 2 anos trabalhando com eles, fiz um processo de venda da Canaliza, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, algo que estava gravado na minha memória, do dia que eu tive coragem para descer do elevador com o cara, perguntar o que ele faria se ele fosse fazer, para entender, estudar, para saber o que eram dados. E aí você começa a ver a teia da sua vida ir se construindo. Só que essa teia da vida é a gente que constrói. E a teia da vida é mais bonita quando a gente escuta o nosso coração e a nossa intuição. Dos meus altos, dos meus 30 anos, o que eu posso dizer é, vale a pena quando a gente escuta o nosso coração e a nossa intuição. Porque eu não me arrependo de nada que eu fiz quando eu escutei meu coração e minha intuição. Parecia, e é muito louco porque pareciam milagres acontecendo na sequência. Eu falava, a minha racionalidade não chegava ali. Racionalmente não fazia sentido nenhum. Quem olhava ao redor falava, você é louco, você é maluco. Eu lembro a primeira vez que eu arrumei um emprego lá atrás ainda, num lugar que os caras me deram um plano de carreira de 8 anos, eu fiquei 6 meses no lugar, porque era no meio da berrine, soluções fiscais. Por que eu vim? O que eu vim fazer aqui? Eu não nasci para fazer isso. Legal o plano de 8 anos, legal que eu posso chegar a esse cargo, legal que eu posso ganhar isso, mas fazer tudo isso é fazer parte de uma engrenagem que eu não acredito. E pode ter gente que acredite e goste e a missão da vida da pessoa seja aquela, mas eu preciso ser fiel à minha missão. Ao que eu estou aqui para fazer. E eu comecei nesse processo. O que eu estou aqui para fazer? Por quê? Porque quando eu vendi a empresa e comecei a ver como que é uma empresa que cresce, eu tive muitos embates internos. Porque na hora que eu vi uma empresa crescendo muito rápido e aquele sonho e aquela coisa, eu falei assim, cara, mas eu não sei se eu acredito nisso também. Desse jeito. Não sei se é isso ainda. Parece, assim, a missão é muito clara. As pessoas são muito boas. É tudo encaixadinho, mas aí eu comecei a viver um processo de novo. Eu não mais me reconheço nesse lugar. O Natan mudou. O Natan de 1 ano atrás, agora, para esse ano, mudou. Eu não estou me reconhecendo mais aqui. Quando eu saio da Connect, aos meus 28 anos, eu começo a Piantari. Isso aqui, que é o que vocês estão vivendo aqui agora. Por que eu comecei a Piantari? Porque quando eu saí da Connect, eu falava assim, cara... E aí eu vou trazer assim uma experiência que eu tive. Quando eu estava lá, e talvez atingi um cargo legal, um diretor de marketing, de uma empresa que cresce, eu percebi que tudo que eu construí ao meu redor, eu construí com base, e aí a gente estava conversando aqui antes, todo o meu ao redor de vida eu construí com base daquilo que contaram para mim que era legal, muitas vezes. Puta, você tem um carro, você tem esse salário, você tem a casa. Contaram para mim que era maneiro isso. E aí eu lembro quando eu era criança, não sei se vocês lembram, tem memórias suas de quando vocês eram crianças tendo memórias, mas eu tenho uma, que é, eu assistia novela quando eu era criança. E aí, eu via na novela os caras com o celular assim, ó, resolvendo um monte de coisa, assim, ó, resolvendo. Aí o cara sai, entra num restaurante, come, aí já, putz, estão me ligando pra reunião e tal. Aí eu olhava aquilo, achava irado. Eu falava, putz, eu quero isso. Eu quero essa vida. E aí eu percebi lá com meus 28 anos, eu falei assim, caraca, velho. Tipo assim, eu vi isso com 8, eu tô correndo 20 anos pra atingir uma vida. Porque eu vi numa televisão algo legal, mas que não é o que eu quero, não é a minha missão, não é o que eu sinto que eu tô aqui para fazer. Foi uma projeção de algo que parecia legal, mas que não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu sinto que eu tô aqui para fazer. E aí, eu comecei a Piantari. Falei assim, cara, eu vou começar a Piantari por quê? Porque nessa minha jornada, eu acredito que se eu empreender com isso, além de eu me conhecer, eu vou ajudar outras pessoas a se conhecerem também. Além de eu saber o que eu vim fazer aqui nessa terra, eu vou ajudar outras pessoas a saber o que elas vieram fazer também. E aí,
na época eu entrei em conflito com tudo isso, comigo mesmo. Porque na época eu falava assim, tá, mas e se a gente não veio fazer nada aqui mesmo? Tá, mas esse negócio de autoconhecimento, e se eu sou só o que eu sou mesmo e deixa a vida passar e é isso mesmo? Porque no processo de autoconhecimento é isso que vem, são essas questões que vêm. E aí eu passei os dois dos meus últimos anos ainda no mercado de cannabis, construindo com pessoas fantásticas algumas coisas que a gente veio construindo. E há uns meses atrás a vozinha veio de novo. A vozinha veio de novo e eu não entendia. Não é que eu não entendia, eu não queria entender, na verdade, né? A gente já entende, a gente já sabe. Vai passando o tempo, a gente já sabe. A gente já vai entendendo os lugares que a gente quer estar, os lugares que a gente não quer estar. E ali eu falei assim, putz, eu tô achando que chegou a hora de novo, mas eu não sei muito bem como fazer isso. E aí, quando vai passando a vida, e graças a Deus por isso, tem coisas que você pode tomar a decisão e falar, cara, eu vou decidir, eu vou fazer isso. E tem coisas que o universo faz por você, porque é o que você tem que fazer mesmo. E ali, eu tive conversas muito boas com pessoas ao meu redor para chegarmos juntos assim, não, de fato faz sentido, acho que a gente sair. E aí, o Natan, do telefone, da agenda lotada, de não sei o que eu já comecei a fazer? Putz, já vou agora voar para outro negócio. Aí já comecei a conversar com todo mundo. E uma angústia dentro de mim, que eu conversava, pra você ter uma ideia, eu peguei uma consultoria aqui pertinho. Por causa disso, eu falei, não, putz, startup legal, vou crescer com os caras, já fiz isso, vou fazer de novo, tal. Aí eu me via lá dentro, eu via as coisas acontecendo, eu falava, eu não nasci para fazer isso aqui. E aí, dentro de mim, a minha mente ficava, pô, mas e a estabilidade? Mas e isso? Mas e aquilo? Mas aquilo outro? E aí eu resolvi dar um chega. Eu resolvi dar um chega de verdade. Eu resolvi fechar toda a minha agenda, fechar todas essas conversas e falar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu resolvi falar, não sei. O que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. E eu fui vivendo, não sei, um dia, 2, 3, 4, 5, aí o boleto chega, 6, 7, 8, aí o cartão estoura, aí 9, 10, 11, aí... E eu falei assim, eu vou me manter fiel a mim, porque todas as vezes que eu respeitei essa minha intuição, eu nunca me arrependi. E aí, de repente, eu comecei a ter algumas conversas com as pessoas, sendo honesto e sincero do meu coração. Ah, Natan, o que você vai fazer? Não sei. O que você quer fazer? Eu falei, cara, não sei, eu só quero ajudar, eu só quero criar um espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas, para que nesse espaço elas tenham ferramentas e ajuda para elas se conhecerem mais, e elas descobrirem o que elas estão fazendo aqui. Porque... E aí, conforme eu ia falando isso para as pessoas falavam, puta, eu preciso muito disso. Putz, eu quero muito isso. Nossa, eu te apoio, eu te ajudo. Conforme eu fui desenvolvendo... E aí, na hora que eu fui vendo, dentro da minha angústia, lá dentro do... Cara, mas não quero voltar para esse lugar, eu quero construir algo que realmente queima dentro do meu coração, sendo honesto. E com um pouco dessa angústia, e falando com as pessoas e ouvindo o que as pessoas estavam dizendo, eu fui construindo de volta a Piantari, que eu nem estava na minha cabeça de voltar a Piantari. Esse aqui falava direto, a Piantari vai voltar, a Piantari vai voltar. Eu falava, caraca, esse cara tá falando que a Piantari vai voltar. E aí, naquele momento eu falava assim, eu virei para eu mesmo assim, e eu me questionei, putz, é isso, qual que é o preço disso? Acho que o maior que eu já tomei em toda a minha vida. Mas sabe por que eu estou disposto a fazer? Porque eu estou cansado de olhar para as pessoas, e aqui eu vou abrir muito o meu coração. Estou cansado de olhar para as pessoas e ver as pessoas correndo atrás de algo que eu corri. E falando, cara, não é o caminho. Esse caminho para fora, para quando a gente olha para fora e vê todas essas coisas e deposita a nossa felicidade nisso, a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está dentro da gente. Durante a vida nos ensinaram muitas coisas. E não foi por mal. Só que essas coisas do lado de fora, elas não representam nada. Quando elas são um alvo, achando que a gente vive o dia de hoje olhando para o futuro, a gente olha uma peça, uma roupa, um carro, alguma coisa, e a gente coloca aquilo como um alvo para quando daqui 5 meses que eu vou poder comprar aquilo, e aí você fica refém daquilo por 5 meses, sendo triste por 5 meses, achando que depois de 5 meses, quando você alcançar aquilo, você vai ficar feliz.
E aí aquela felicidade dura 2 minutos, igual quando você tá ali descontrolado e fala, nossa, eu tô triste, mas eu não sei porque eu tô triste. Aí você não quer imergir nisso. Aí o que você faz? Pega o celular. Aí você roda tanto o Instagram que tem uma hora que cansa, o que você faz? Pega o iFood, aí você come. Aí você pede a comida, aí você come a comida. Aí você enche tanto o saco, é tão entediante isso, você fica tão entediado isso, uma hora que você dorme. Aí você acorda no outro dia, esquece que aquilo aconteceu e vira a mesma rotina. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Até quando? Então, quando eu olhei para tudo isso, eu falei, como é que eu construo uma plataforma que a gente compartilha conhecimento? Porque eu também estava falando ali, muito disso tudo não é a maldade das pessoas, não é, é falta de conhecimento. Tem um conhecimento que eu queria trazer. Nem sei se vai rolar. É, vai, né? Vai rolar. Que é o seguinte. Aqui é você. Isso aqui é um olho. Um sorrisinho também. E aqui é a nossa mente. Assim, tá filmando, mas não tá pegando ninguém, né? Se alguém se sentir confortável, quantos aqui, não, em alguns momentos, não suportam a própria mente? Tá. Então, talvez vocês já saibam disso, mas eu vou um pouquinho mais profundo. Você não é a tua mente. Você não é a sua mente. Você consegue observar o que acontece na tua mente. Passa um pensamento, você observa ele. Você fala assim, caramba, eu estava pensando aqui no Léo. Você observa o pensamento passa. Você não se identifique com o seu pensamento. Você não é ele. O seu pensamento, sua mente, ela está sendo alimentada por uma coisa chamada ego, que cresce com o nosso desenvolvimento, é normal. Cresce criança, a criança muito bebê não tem isso aqui. Você dá um negócio desse para uma criança muito bebê, ela não tem mente e ego que forma padrão. O que ela faz? Ela não sabe o que é isso, ela joga. Aí você dá você joga uma bolinha para ela não devolve a bolinha certinha do jeito que você mandou para ela. Ela joga. Aí com o tempo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, aí você começa a falar, filho, filha, eu tô jogando aqui para você, joga pro papai. Só aí, essa criança, quando ela começa a entender isso, ela começa a pensar assim, então meu papai é outra pessoa, eu sou eu, e eu posso jogar certinho. Ela começa a criar, porque até uma certa idade a criança ela nem se desconecta da mãe, inclusive, ela acha que ela é a mesma pessoa que a mãe. Até 1 ano e meio, 2 anos, até 1 ano e meio, vai, 1 ano, 1 ano e meio. A criança não se desconecta da mãe, ela acha que é a mesma pessoa. Porque ela não tem isso daqui. Aí, quando isso aqui é criado, a gente cria forma, pensamento disso, e a gente vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo mente e ego. Você não é nem a mente, nem o ego. Existe uma coisa aqui que se chama consciência. Consciência de quem? Do ser. Essa consciência observa tudo o que acontece aqui. Só que, quando você é criança, falam assim pra você, é legal essa vida agitada do celular e tal, não sei o que lá. E aí você cria na tua mente a ilusão de que aquilo é muito legal mesmo. Aí você vive esse personagem, 25 anos da sua vida, sem dar espaço pra tua consciência que observa isso. Isso é você. Isso aqui é só a tua mente, é parte do teu corpo. Você observa a tua mente, você não é a sua mente. E por que isso muda tudo? Porque várias vezes na nossa vida a gente é escravo da mente. Para muita coisa. Inclusive para nossa postura. Eu poderia estar aqui, sei lá, eu poderia ser uma pessoa talvez mais tímida, mas não conseguir falar o que eu estou falando aqui. Muitas vezes, por quê? Por alguma pressão da minha mente, por algum assim, puta, você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é legal o suficiente, você não fala tão bem o suficiente. Talvez esse tipo de reforço que outras pessoas podem ter falado sobre mim, eu mesmo falei sobre mim, me aprisiona. E eu me identifico tanto com isso que eu acho que eu sou isso. Aí, Natan, tudo bem? Tudo bem. Então, você pode falar lá na frente, putz, não posso aqui, eu sou tímido. Quem te falou que você é tímido? Por que você acreditou nisso?
Você pode ou não ir lá na frente e falar se você quiser. Seja livre. O ser é livre. A criança, o Leon, eu viro pro Leon e falo assim, filho, vai lá na frente gritar. Se ele não tiver afim, ele não vai. Ele não tá nem aí pro que eu vou falar. Eu posso tentar... Não vai. Agora, se ele tiver afim, eu não preciso nem falar. Ele vem aqui, corre, fala, grita, e balança não sei o quê, e volta pro outro lado. Porque ele só é. Ele não tá... Ele só é. Ele é. E nós somos o que somos. Nós somos. E a gente pode ser... Existe uma frase que é muito, muito comum, né? Seja a sua melhor versão. Seja quem você quer ser. E quando parte daqui, do ser, da consciência, você nem precisa pensar, é natural. Por que todo mundo gosta de ambientes que você não precisa forçar alguma coisa? Porque você só é. Você não está pensando assim, não, mas se eu me comportar desse jeito... Porque você só é no ambiente. É aquele grupo de amigo específico, ou aquele espaço da família específico, ou aquele local específico. Você não precisa forçar, você só é. Com o tempo, você descobre que, cara, você pode ser você mesmo em qualquer lugar. Não é só naquele grupinho, em qualquer lugar você pode ser você. Do jeito que você é. E a gente, muitas vezes, reprime aquilo que a gente é, muitas vezes por um trauma passado. E aí o que traz no dia de hoje é o medo de não ser amado e aceito. Então o medo de não ser amado e aceito hoje nos trava de tudo. Aí a gente não consegue ser o que a gente é, aí a gente veste um personagem, aí a gente passa 20, 30, 40, 50 anos dentro de um personagem, vestido dentro de um personagem. Não sendo o que você é. E tem um exercício que me ajudou muito durante a vida, que é, eu não sei se vocês já viram, acho que até transformaram isso talvez em alguma coisa de trend, alguma coisa assim, que é de você olhar a sua foto como criança e tem aquele lugar do tipo assim, pô, será que essa criança se orgulha do que eu sou hoje? Ou você lembrar de você criança e falar, putz, será que aquela criança cresceu do jeito que ela queria crescer? Tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês que é, o ego, tudo aquilo que a gente deseja, ou seja, está no futuro. E a mente é um HD onde ficam as memórias. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui foi assaltado algum dia por um cara parecido do que eu, mesmo inconscientemente, é natural de você entrar aqui, olhar para o Natan e criar algum tipo de, sabe? Aquele negócio de, puta, não sei se eu confio, não confio. Deixa eu ver o que esse cara vai falar mesmo. Aí já vira outra coisa. Vamos ver se esse cara vai falar mesmo, se faz sentido, se não faz. As memórias que a gente tem de traumas ou de coisas que a gente já viveu, que nos aprisiona, deixa a gente no passado. E o passado quase sempre deprime a gente. O nosso ego, que fica sempre projetando na frente o que eu vou ser, o que eu vou ter para ser feliz, deixa a gente ansioso. Aí você não dorme e compra cannabis. O que vai ser quando tal coisa acontecer? Não existe. O futuro é uma ideia da nossa mente. O amanhã é uma ideia da nossa mente. O passado é só memória. O que só existe o agora. Só existe esse momento aqui. Não, mas e amanhã, quando eu acordar? Amanhã, quando você acordar, é uma ideia da tua cabeça. O amanhã você está criando na tua cabeça. Você vai realizar. Por que você está criando na tua cabeça? Vai chegar o amanhã. Mas o ego nos deixa ansioso porque projeta o futuro a todo momento. A mente, ficar preso na mente, ela nos leva constantemente para o passado e deixa a gente deprimido. Então, qual que é o caminho que a gente tem que fazer? Olha só, a gente nasce, o Leon tá aqui, ó, Leãozinho, tá aqui. E a gente passa a vida inteira indo nessa direção aqui, ó, para descobrir em algum momento da vida que a gente tem que fazer isso aqui de volta, ó. Voltar para isso daqui. É até meio engraçado e eu percebo... Como que eu percebo que eu tô no caminho certo? Às vezes eu tô com meus amigos, principalmente de infância, daí a gente tava aqui sentado, daí o Léo falou assim, pô, mas você conhecia esse lugar aqui? Eu falei, não. Daí ele já riu, tipo, é o Natan, né? Nem sabia, nunca tinha vindo aqui, eu achava bonito por foto. Mas por quê? Porque de alguma forma, no meu dia a dia, o que eu tento é voltar pra lá. Eu falo, cara, o que é pra ser, vai ser. Esse local é lindo, já vi as fotos, a Marina foi lá, amou. Cara,
Vambora! O que é pra ser, vai ser. As pessoas certas estão aqui, ouvindo o que tem que ser ouvido. Você não tá aqui por acaso. Eu não tô aqui por acaso. Então, esse caminho de volta para o ser é o que muitas pessoas hoje podem falar, por exemplo, sobre meditação ou sobre o estado presente. Tudo tem na presença, não te falta nada aqui agora. Não falta nada para você. Você quer ir no banheiro? Tem. Você quer comer? Tem. Não te falta nada no estado presente. Nada, nada, nada. Tudo tem no estado presente. Quando a gente fica muito na mente ou no ego, é sempre o sentimento de falta. Falta alguma coisa. Parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque você está ansioso, porque você está deprimido. Ou você está no ego ou você está na mente. Você não está presente. Então, esse exercício de volta para a presença nos traz tudo, 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 tudo. Ele é um exercício contínuo para a vida inteira. Pode ser que se hoje, do seu dia, de 12 horas que você passa tempo acordado, 14 ou 16, talvez 1 hora você passe presente. E com uma série de rotinas e vivências e estudos, pode ser que daqui a um tempinho você passe 1 hora e meia, depois 2 horas, depois 3 horas, depois 5 horas, até chegar a esses velho guru iluminado que você olha pro cara e você sente um amor que você não sabe explicar. E o cara passa um amor com um olhar que você não sabe explicar. O intangível. Algo que está, e aí voltando lá do começo, para além da materialidade. Aquilo que quando eu ia para a igreja eu buscava. Eu falava algo além, algo maior, algo que me tira dessa prisão, que é a matéria. É uma prisão você viver dependente da matéria e jogando esse jogo com ela. Quando você entende que no agora você tem tudo, a matéria é só para você brincar, pegar isso aqui e jogar para cima, quebrar um padrão. Então, eu quero muito incentivar vocês que vieram aqui hoje a algumas coisas. Primeiro, se conecta com a gente de alguma forma. Tipo, você não está aqui por acaso, a gente não está aqui por acaso. E a gente está construindo uma forma de viver o mundo que a gente acredita. E se você fala assim, pô, Nathan, mas eu nem te conheço, então tá bom, eu abro minha casa, quer almoçar comigo, jantar comigo, eu te levo para jantar, para almoçar, a gente sai. Mas o que a gente está querendo construir aqui é uma plataforma que acolhe pessoas inquietas mesmo. Pessoas que elas entram no ambiente de trabalho e elas acham que ela é a única daquele jeito, porque está todo mundo vivendo aquele teatro. Aí você, que é essa pessoa que olha para o teatro e fala, mas não me encaixo aqui, aqui você encaixa, aqui é o lugar que você encaixa. Porque esse lugar é feito para trazer essas pessoas para cá, para mostrar primeiro, você não está sozinho, nem sozinha. Existem pessoas que olham para a realidade, que olham para a criação que teve, que olham para o mundo e falam assim, puta, mas eu quero tornar o mundo melhor. Eu quero olhar para as pessoas ao meu redor com mais amor. Eu quero ser mais amoroso, eu quero sentir mais paz. Não é possível que é normal tomar remédio controlado todos os dias, um para dormir, o outro para acordar, o outro para treinar, o outro para não sei o quê, o outro para não sei o que lá. É insatisfação, não é possível que isso é normal. Isso não é normal não, cara. Não pode ser normal. Se for normal, me tira dessa existência. Essa existência eu não quero fazer parte, eu quero construir outra existência que a gente tem construído há um tempo. Pessoas já vêm se conectando há tempos. A Sol tá aqui, que tem um movimento lindo nessa linha de ajudar as pessoas a se reconectar. Tem muita gente construindo isso. Eu não estou sozinho nisso, eu não sou o primeiro, muito pelo contrário. Tem muita gente construindo isso, muita gente. Tem espaço para vocês, tem espaço para a gente. E a gente, obviamente, que juntos somos mais fortes. Eu quero falar um pouco da Piantari. Por que a Piantari está aqui? O que é a Piantari, então? A gente pensou assim, cara, se a gente quer levar as pessoas para um processo de autoconhecimento que não é da noite para o dia, que tem inúmeras ferramentas, e que ajudar essas pessoas a alimentar essa caixinha poderosa da mente, que é qual que é a minha missão aqui. Essa caixinha é muito poderosa. Ela é tão poderosa que tem gente que alimenta com uma parada absurda e faz o que faz. Faz um terrorismo da vida, mata não sei quantas pessoas, porque acho que a missão dele é essa. É tão poderosa essa caixinha, é tão poderosa que o cara mata outro. Pega uma arma e mata outro, achando que a missão dele, da vida dele é essa. Por acreditar tanto e colocar um conteúdo dentro da caixinha missão. Tem 2 caixinhas na nossa cabeça. Autoconhecimento, que quem sou eu e qual é a minha missão. Quando você popula essas 2 caixinhas, ninguém te para, velho. Quando essas 2 caixinhas estão populadas, você vai encontrar toda a energia que te falta. Toda a energia para, puta, eu queria treinar. Você vai treinar. Toda a energia, você vai conseguir.
Porque são essas duas caixinhas. E o nosso trabalho é como é que a gente alimenta essas duas caixinhas da forma mais honesta possível, com princípios e valores que a gente acredita que formam uma sociedade melhor. Essa é a Piantari. Como é que eu ofereço para nós experiências, eventos, conteúdos, para ajudar nessa reflexão. E não tem ninguém maior ou menor, melhor ou pior. Está cada um na sua caminhada aqui. Não existe juízo de valor. Então, eu estava ali fora falando com o Léo, e o Léo arrebentando nos palavrão, né? Ele gosta. E aí teve um eu meu que falou assim, caraca, eu aqui no evento de autoconhecimento, mano. O Léo arregaçando os palavrão, velho. Um eu que julga o processo do outro. E aí na hora eu falei assim, o evento é meu, pô. Oh, você é meu amigo de infância, fala o que você quiser. É o teu processo, cara. Sem juízo de valor, o que é certo, o que é errado. Mas é um processo de cada um. Então o que a gente está construindo? Primeiro, qual que é um pilar que a gente acredita que vai ajudar a unir mais essa galera que já existe? Não é que eu estou formando essa galera, não estou aqui formando, não. Deixa eu formar pessoas que vai buscar autoconhecimento. Isso aqui já existe. Alguém aqui se identificou com o que eu falei? Todo mundo se identificou com o que eu falei, isso já existe. Então, o que a gente vai fazer para unir essa galera, estar junto e crescer junto? Primeiro, eventos como esse. Então esse é o primeiro. Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas, 16, 17, 18 ali, né? 18. A gente vai tirar uma foto no final bonita. 18 pessoas vão pôr num quadro. Primeiro evento da Piantari. E a gente vai fazer eventos como esse. Trazendo pessoas que a gente admira e que já trilharam caminhos diferentes. Porque, puta, eu tenho 30 anos. Alguns de vocês vão se identificar comigo, outros não vão. Vão olhar e falar, o que esse cara tá falando? Como é que a gente constrói uma plataforma que traz pessoas de pluralidade mesmo, de todas as cores, raças, tribos, credos, que cria identificação com outras pessoas que estão nessa busca. Então a gente vai trazer eventos para trazer essas pessoas. A gente vai construir muito conteúdo, a gente já tem feito isso, vai começar a sair agora em tudo quanto é canto, Spotify, Instagram, LinkedIn. Aí eu tava falando, a Mari falou, e o TikTok? TikTok. A gente vai fazer em todas as plataformas, a gente vai popular esse tipo de conteúdo. Para que isso chegue nas pessoas. Para que talvez uma pessoa lá, onde minha mãe nasceu, no interior do Nordeste, do Ceará, em Oroz, olhe para isso e fale assim, putz, acho que eu tô aqui andando de cavalo, achava que eu era o único louco que pensava isso, mas tem uns loucos do outro lado pensando também. Criar essa plataforma que acolhe esse tipo de gente, igual a gente. Conteúdo, evento, experiências imersivas. Então, a gente está construindo uma agenda muito legal. E aí tem várias práticas que ajudam nisso. Então, por exemplo, quem aqui já entrou na banheira de gelo? Ninguém nunca entrou, já entrou. É meio uma modinha, não é? Meio uma modinha? É difícil, olha lá os palavrões. É meio uma modinha. Só que é uma modinha boa. Putz, o exercício de respiração que dá para fazer antes. O desafio de entrar no gelo. E aí você vai pegar estudos, aí a ciência vem atrás correndo para produzir estudo. O estudo que diz que depois que você suporta uma banheira de gelo, você tem muito menos propensão de ter uma síndrome do pânico, por exemplo. Porque quando você entra na banheira de gelo, o que o teu corpo fala para você é, você vai morrer agora. Que é a mesma coisa que acontece numa síndrome do pânico. Você vai morrer agora, tá morrendo. Então quando você suporta os 2, 3 minutos da banheira de gelo, você manda um sinal pro teu cérebro falando assim, beleza, você tá falando que eu vou morrer aí, mas eu não vou. E aí, na tua próxima propensão à síndrome do pânico, os estudos têm mostrado que tem aliviado cada vez mais. Então isso é uma ferramenta de tirar o sofrimento que o ego e a mente traz e te ajudar a ficar mais no estado presente. A sauna é um, a corrida é outro, o esporte é um, viagens são outro. Quem nunca volta revigorado de uma viagem, vai pra viagem, vê a natureza, a cachoeira, o rio, o mar, a areia, e volta daquele jeito, você fala, caraca, que viagem top. Parece que você só tá no seu habitat natural, né, na natureza, que você fica muito tempo fora dela. E quando você volta, parece uma coisa, e de fato é. Então, a gente está preparando esse calendário. Eu quero convidar vocês para seguir a Piantari em todas as redes, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Segue a gente, porque lá a gente vai alimentar com muito conteúdo e vai deixar sempre a mostra o nosso calendário,
para vocês participarem, para vocês trazerem outras pessoas que vocês têm esse tipo de conversa, sabe? Aquele amigo, aquela amiga, aquele primo, ou pessoas que vocês veem que estão se sentindo lá no comecinho desse despertar, que estão tendo alguns incômodos, você fala, meu, acho que eu já sei o que é. Vamos ali na Piantari, vamos se conectar com gente que está pensando isso. E a gente vai fazer isso, a gente está com um calendário, fechando um calendário até maio do ano que vem. Algumas coisas muito legais. Putz, a gente vai passar o Réveillon em São Luís, no Maranhão. Cara, tô a fim de ir, não tenho ainda onde passar o Réveillon, se une com a gente. Aí eu conversei lá com o organizador, os caras estão no mesmo propósito que a gente. Então estão começando a tirar muito esse lance do álcool absurdo todos os dias, eles estão reduzindo, estão fazendo inclusive um dia sem álcool nenhum. Estão trazendo toda uma preparação de wellness durante o dia e a festa à noite que acaba mais cedo, e durante o dia é yoga, meditação, respiração, banheira de gelo, sauna. O Cadu, que a gente estava conversando, vai estar lá, que é um cara muito em volta do autoconhecimento. Isso não acontece só com você, está acontecendo, o movimento está acontecendo, a gente está crescendo, amadurecendo, não sei quantos anos você tem, mas esse movimento ele não é só seu. A realidade ao teu redor vai acontecendo também, e você começa a perceber que, putz, tem gente se atentando para isso também. Em abril a gente quer fazer uma expedição para a Amazônia muito legal também, para conhecer os povos indígenas lá, participar das cerimônias com eles, porque é um povo que tem uma sabedoria. Os caras vivem puramente isso daqui, ó, puramente. Você conversa com os caras e fala, não é possível, cara, é tão simples. A gente vai fazer uma série de vivências e eu quero fazer um convite especial para vocês que estão aqui. Então, a gente já vai encerrar. E depois, pô, quem quiser se conhecer também, tem pessoas de tribinhos diferentes, meu, se conhece, troca contato, conversa ali, pega um pão de queijo ali, come um pão de queijo e conversa, vai ter esse momento. Mas antes disso, eu quero fazer um convite para vocês que a partir do dia 16 de novembro até o dia 17 de dezembro, a gente vai fazer uma primeira turma da Piantari, que se chama Da Água para o Vinho, que muitas vezes é onde o que a pessoa, e eu já tive essa sensação várias vezes de final de ano, chegar no final do ano e falar, cara, não sei, mas eu precisava de sei lá, que me virasse do avesso, porque não tá certo, não tá legal isso daqui. E a gente vai criar essa primeira turma que chama Da Água para o Vinho, que vão ter 5 encontros presenciais em São Paulo, então durante esse um mês. Mas, putz, eu não vou conseguir participar. A gente dá um jeito de colocar um Meet lá para você participar de onde você estiver, mas a gente vai ter 5 encontros presenciais, que vai ter tudo que a gente falou. Respiração, meditação, banheira de gelo, muita troca como essa, e com outras pessoas. Então, o Wilson Gonzaga vai estar com a gente nessas datas. Para quem não conhece, cara, é um senhor, assim, é um desses que você olha e fala, puta, o cara tá voltando, tá no caminho de volta ali, tá quase ascendendo. Assim. Você fala assim, cara, o cara tem sabedoria, ele consegue trazer, consegue acolher de uma forma que conversa comigo e me ajuda para o próximo passo da minha vida. Ele é um. Uma outra, não sei se vocês vão lembrar agora de cabeça, mas não sei se vocês conhecem a Priscila Fantin, que é uma ex-atriz da Globo. Ela fez um movimento de carreira muito parecido. Então ela sai ali muitas vezes da Globo e do papel que ela estava, muito assim, cara, quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? E hoje ela está vivendo uma outra história da vida. E acho que ela vai ter muito para agregar com a gente também. E pessoas como vocês estarão aqui. Para quê? Para a gente se conectar, pô. Vamos fazer negócio entre a gente. Sabe? De uniões sinceras, assim, que nascem, putz, grandes negócios pra gente construir um mundo do jeito que a gente acredita, pô. Sabe? É possível que só tenha espaço pra esses caras doidão, velho. Tem que ter um espaço pros outros doidão aqui também. Então, como é que a gente constrói junto, constrói negócio junto, tá perto, tá junto, aprende junto. Esse é um tipo de movimento para que você nunca mais se sinta sozinho ou sozinha. Essa é a vontade do meu coração. Se fosse resumir em uma coisa, qual que é a tua vontade do teu coração com isso que você está fazendo? Eu não quero que as pessoas mais se sintam sozinhos ou sozinhas. Se sintam, ai, putz, parece que eu sou diferente de todo mundo. Ninguém me entende. Cara, isso só vai te levar pra lá, velho. Pra um lugar que não vai te agregar pra vida. Tem tanta coisa boa na vida. Depois que você começa a realizar sonhos, você fala, nossa, que lindo. Depois você tem filho. Depois que você tem a oportunidade de cuidar de pessoas, ser cuidado, tem ações na vida que são tão lindas e belas que a gente às vezes queria morar lá, né? Sentar lá e falar, puta, eu quero morar aqui. Como é que a gente mora ali? Não necessariamente naquela fração, mas como é que a gente cria várias frações delas durante a nossa vida, para sempre.
do fundo do meu coração, é o que eu quero que aconteça e eu estou convidando vocês todos para fazer parte disso. A turma começa dia 16 de novembro, vai até dia 17 de dezembro. Todos vocês que estão aqui, fizeram um check-in, vão receber. Ó, a turma começa dia tal, vai até dia tal, esses são os lugares, pode estar, pode não estar. Vai ter todas as informações ali para você falar, puta, quero participar, essa é minha vez, estou afim, quero ir dar água pro vinho nesse final de ano, para ressignificar o meu ano e ressignificar ainda mais o próximo ano que está por vir. Então a gente vai fazer vários exercícios de ano que vem, vários exercícios que eu acho que vai ajudar a gente a sair mais potente, brilhar mais. E eu tenho certeza que você sabe da diferença disso na sua vida. Eu tenho certeza que já teve momentos na sua vida que as pessoas olharam para você e falaram, meu, você tá mais feliz, né? Tá mais radiante. Não teve esses momentos? Por que a gente não vive mais nesses momentos? Eu não tô querendo ser o cara, o guru que fala que tudo é iluminação, a gente vai viver a vida inteira isso aqui. Mas por que a gente não vive mais? Até, às vezes é meio sofrido demais, não é não? Por que a gente não passa por isso? E isso tá dentro, mano. Tá dentro, não tá fora. É um processo de autoconhecimento e são as duas caixinhas. Quem sou eu e qual é a minha missão? São as duas caixinhas que a gente vai, enquanto Piantari, te ajudar, me ajudar, nos ajudar a chegar nesse lugar em comum. Tá? É isso, gente.